Oi gente, tudo bem com vocês? Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, vou deixar o endereço aqui embaixo. E a pergunta era verdade ou mentira? E aí alguém me perguntou se eu moraria na França pra sempre. E aí a pergunta era: pretende morar na França pelo resto da vida? E eu respondi que eu não sabia, porque os franceses são chatos demais e eu não sei se eu teria coragem de encarar a vida toda, né? Encarar esse jeito deles a vida toda. E aí eu recebi várias perguntas sobre isso, porque eles são chatos. E eu também recebi várias mensagens de pessoas que moram aqui, né, de brasileiros, que concordam comigo. Que aí eu consegui conversar com algumas pessoas que moram aqui há muitos anos, assim como eu moro, e que têm a mesma visão que eu, a mesma opinião sobre os franceses. Então nesse vídeo eu vou falar algumas características dos franceses, na minha opinião, e é muito difícil falar isso na internet porque as pessoas sempre levam isso pro lado pessoal. Sempre tem alguém falando: ah, mas eu conheço um francês que é muito legal, que é muito gente boa. Eu não estou aqui pra generalizar. Eu vou falar algumas coisas que eu tenho vivido nesses 8 anos de França, mas existem pessoas chatas em todos os lugares. Não dá pra generalizar. Então eu não posso dizer que no Brasil só tem pessoas simpáticas. Não dá, né? Mesma coisa aqui na França. Eu vou falar sobre essas características negativas dos franceses, mas isso não quer dizer que na França só tenha francês chato, né? Então, gente, a primeira característica: eles não fazem questão de ser simpáticos. Eles são o que eles são. Eu já vivi algumas situações aqui na França difíceis com os franceses, seja com médico, seja em um atendimento, principalmente atendimento público, na prefeitura de polícia para renovar a carta, né, o titre de séjour. Já passei perrengue, todo mundo já passou perrengue. Eles são bem mal-humorados. É do tipo de pessoa que às vezes você vai perguntar, né, tipo: oi, tudo bem? E eles vão dizer: não, não está tudo bem, ça va pas. E você fala: nossa, sabe? É muito difícil conviver com eles. Por isso, mais uma vez eu vou falar que existem pessoas simpáticas também. Eu trabalho com franceses, eu conheço os dois lados. Existem pessoas simpáticas, eu tenho amigas francesas que eu conheci no trabalho, porque infelizmente eu nunca tive a oportunidade de conhecer francesas no dia a dia. Mas no trabalho é mais fácil, porque a gente convive todos os dias. Mas sim, eles têm essa característica de ser mal-humorado, eles resmungam muito, sabe? Eu já vi vários casos, por exemplo, quando alguém vai cantar. Tem muita gente no metrô que pede dinheiro ou que vai cantar pra poder receber dinheiro. Eu já vi várias vezes os franceses bufando, que aqui a gente chama de bufar. Quando eles veem alguém começar a tocar e eles fazerem... tipo, não acredito, vamos começar. Outro dia eu precisei fazer um exame de sangue e eu fui até um laboratório que fica aqui perto de casa. E tinha uma fila grande, e aí eu fiquei na fila. Nessa época de pandemia, né, a gente tem que manter distância. E tinha uma senhora na minha frente, uma senhora, sabe, com, sei lá, 70 anos ou mais. E ela saiu da fila e, tipo, foi embora. Então eu achei que ela tinha ido embora. E aí eu avancei um pouco. E aí ela voltou. Eu tava com meu fone de ouvido, nem percebi quando ela voltou direito, com o fone de ouvido e olhando meu telefone. E aí ela começou a gritar comigo, mas gritar de um jeito que eu nem entendi o que ela tava falando. Aí depois ela começou a fazer gesto: ai, tem que manter distância, manter distância. E a gente já estava numa boa distância. Não uma distância tão longa como ela queria, mas sim uma distância. Eu não gosto de ficar colada em ninguém. E aí ela começou a abrir os braços assim, sabe, falando: ai, mantenha a distância, ei, oi, oi. E eu comecei a entender, claro, o que ela tava falando. Aí eu dei, sei lá, um passo pra trás, né, não deveria ter dado, porque eu também sou do tipo que eu bato o pé também e não me deixo... não levo desaforo pra casa. E aí eu até dei um passo pra trás, que eu falei: ah, uma senhora dessa idade nem vale a pena. Mas aí ela continuou a me empurrando: mais, vai mais. Eu falei: eu não vou sair daqui, eu não saio daqui. E ela veio assim, ó, no meu ombro, assim, ó. Aí veio empurrar assim, eu falei: não me toque, não me toque. Gente, eu fiquei chocada, assim. Depois ela falou uma coisa que eu não entendi. Eu falei: eu não saio daqui, ninguém me tira. Na hora eu nem pensei em falar pra ela: ah, mas você saiu da fila e não avisou nada. Não sei, eu me irritei, eu tava com meu fone de ouvido, ouvindo uma música, fiquei lá, eu falei: não saio daqui. E ela ficava assim, ó, me dando olhada, sabe, pra trás.
Eu tava esperando o Jeremy chegar, e aí quando ele chegou eu contei pra ele. E o Jeremy é muito diferente dos outros franceses. Eu acho ele mais parecido com os brasileiros do que com os franceses. E aí eu contei pro Jeremy, e aí ele falou pra mim, ele me perguntou, você quer que eu fale com ela? Aí eu falei, não vale a pena. Uma mulher dessa idade deve ser amargurada, viver na solidão, os filhos devem ter ido embora, ela vive sozinha, deixa pra lá. E ela ficava olhando assim pra, sabe, pra trás. Até que eu precisei ir embora, e aí o Jeremy ficou, e aí teve uma hora que ela tava lá resmungando, sabe, com alguma coisa, e olhou pra trás, tipo, alguma coisa falando da filha, não sei. Aí o Jeremy me contou depois que ele falou pra ela, o que foi? Qual é o problema? A senhora vai me tratar mal também como você tratou minha mulher? E ela, bufando, sabe? Outra característica dos franceses é que eles são muito diretos, tipo, muito assim, sabe? Eu acho que tudo tem limite na vida, mas eles não têm limite pra isso. Eu já sofri algumas situações por isso. Quem me segue aqui há um tempo sabe que eu cortei meu cabelo curtinho, uma época, tipo, mais ou menos esse tamanho, e eu escolhi um corte de cabelo que na frente era maior e atrás era menor. E aí eu cheguei no trabalho, e aí eu trabalhava com uma equipe, né, nós éramos no total quatro mulheres, e tinha uma mulher mais velha, assim, mais de 50 anos. E aí, né, quando eu cheguei no trabalho, aí ela falou, ah, você cortou o cabelo. Ah, mas eu não gostei desse corte, não, tá muito comprido na frente. E eu pedi a opinião dela. Quando que eu pedi a opinião dela? Eu tava bem com meu cabelo, isso não mudou em nada, a minha opinião sobre o meu cabelo. Mas sabe, tem necessidade? Eu pedi a opinião dela, sabe? Se você perguntar, por exemplo, se você for casada com francês, isso aí o Jeremy tem muito desse lado francês. Se você pedir a opinião dele, ele vai dar a opinião dele, e ele é muito sincero. Muito. Ele vai falar, tipo, sei lá, se eu perguntar, ah, essa roupa não tá muito legal, será que eu troco? Ele vai falar, troca sim, porque não tá legal, não tá bonito. Às vezes isso me irrita um pouco, mas é melhor ele ser sincero. Porém, acho que ele deveria falar de um jeito mais agradável, né? Como ele me conhece e sabe que isso me incomoda um pouco, ele tenta melhorar, sabe? Ele tenta falar as coisas de um jeito mais agradável. Ah, eu lembrei de uma situação com os franceses. Em 2019 eu recebi uma amiga do Brasil, a minha amiga Josi, e aí ela veio pra cá pra ficar alguns dias comigo, e aí eu saí com ela, a gente foi passear na cidade, passamos por uma rua cheia de bares, e aí na hora que nós passamos por um bar que tava cheio, tava lotado, muita gente bebendo, e era final do verão, então tinha muita gente na rua bebendo e tal. E aí, na hora que a gente passou, tipo, aqui é uma rua pequena, é uma rua em Châtelet. E aí nós passamos, tinha várias pessoas bebendo assim do lado, e aí a vizinha, assim, do prédio do lado, jogou um balde de água nas pessoas que estavam bebendo. Tipo assim, a gente passou, na hora que a gente passou, a gente viu, né? Aí, tipo, caiu em cima das pessoas. Gente, olha só o nível. E aí, as pessoas, né, que estavam lá embaixo xingaram a mulher, né, com vários palavrões. E ela falou alguma coisa que eu não lembro na hora, mas foi tipo assim, minha amiga falou, meu Deus, ela jogou água neles. Eu falei, jogou. Isso é bem típico francês, eles vão fazer isso sim. E outra característica é que eles são muito reclamões. Eles resmungam o tempo todo, nada está bom, estão sempre reclamando. E o pior é que muitos deles não aceitam reclamação. Tipo, se você for a um restaurante, não tem essa do cliente sempre ter razão. Os garçons são mal educados, são mal-humorados, eles não estão nem aí pro cliente. Eles fazem o trabalho deles e é isso. Eu sofri com uma situação recente. Eu fui em uma ótica, né, pra trocar meus óculos, comprar novos óculos. E aí eu fui atendida por uma pessoa, ela começou a me atender, e aí eu vi que ela não estava muito animada com o atendimento, digamos assim. E aí acabou que ela teve que sair pra atender outra pessoa, uma pessoa idosa e tal, com dificuldade, e aí passou outra pessoa pra mim, né, outra atendente. E aí eu tinha escolhido alguns óculos, mas eu queria a opinião de alguém. Nessa época de pandemia, tudo que a gente toca, né, todos os óculos, eles têm que separar pra limpar e depois colocar no lugar. E o preço não fica visível. Então eu escolhi alguns óculos, né, eu provei, testei, e eu tive que colocar numa bandeja pra ver depois o que eu ia querer. Então na hora de comprar tinha vários óculos, e eu perguntei pra moça, né, o que ficava melhor em mim e tal. Aí ela foi respondendo, assim, no começo simpática, e depois tinha um óculos na bandeja que era bem caro, era tipo mais de 300 euros ou 400, não lembro direito.
E aí eu falei pra ela, não, esse aqui não, esse aqui tá fora do budget, tá fora do meu orçamento. E aí ela falou, ah, mas se tá fora do teu orçamento, por que você pegou? Aí nossa, eu respondi na hora, nossa, eu respondi mesmo e falei, eu peguei porque o preço não está visível. Se o preço não está visível, eu não posso saber quanto custa. Então eu provei, é um óculos que eu gosto, mas está fora do meu orçamento. Aí ela, ah, sim, ok. Enfim, né, passou, eu comprei os óculos e aí fui buscar alguns dias depois. E quando eu fui buscar os óculos, eu percebi que as lentes não estavam bem colocadas, sabe, assim, na armadura. As lentes passavam um pouquinho e aí eu expliquei pro pessoal, olha, eu acho que a montagem não foi feita muito bem, as lentes não estão corretas. E aí a pessoa falou, ah, mas não é culpa nossa, é que você escolheu esse tipo de armadura e aí a gente não pôde colocar as lentes corretamente, não ficou correto porque o seu grau é um pouco grande, meu grau é bem pequeno. E aí eu falei, tá, mas eu não sabia que as lentes seriam, né, seriam mais largas do que a armadura. Ah, sim, eu entendo, mas a gente não pode fazer nada. Eu falei, como assim vocês não podem fazer nada? Eu comprei aqui, eu tive rendezvous é marcar horário. Eu marquei rendezvous com alguém pra poder resolver isso, pra ter um conselho. Eu não sou, como é que eles falam aqui? Eu não sou opticiana. No Brasil eu não sou... Aí não sei, gente, é alguém que trabalha na loja. A pessoa teria que me indicar, teria que me informar que as minhas lentes seriam mais largas do que a armadura. Enfim, gente, foi uma maior confusão. Ai, não posso trocar, não posso te reembolsar, não sei o quê. Aí eu vou entrar com ele, o vendedor, né? Vários, né? Porque na hora dessa meio que confusãozinha, porque assim, no começo eu fui bem educada, mas depois eu perdi a paciência, eu falei, eu não vou ficar com esses óculos assim. Eu paguei por um serviço e eu exijo que eu receba o produto adequado. E aí, né, tinha, sei lá, uns 3 ou 4 vendedores à minha frente, o Jeremy tava do meu lado. O Jeremy nessa hora meio que ficou, ai, deixa pra lá. Eu falei, não vou deixar pra lá. Eu comprei o produto e eu exijo que o produto seja igual ao que eu comprei. Aí falaram, ah, vou entrar em contato com a diretora da loja. Diretora que eles chamam aqui é tipo a gerente da loja. E aí eu falei, tá, entre em contato com ela. Aí tive que ir embora, não resolvi nada. E depois eu vim pra casa, procurei na internet uma forma de entrar com processo contra a loja, sim, porque eu faria isso. Eu senti um pouquinho de preconceito no atendimento da vendedora comigo e por isso que ela atendeu assim mais ou menos. Procurei toda a procedura em francês. Procurei todo o passo a passo para fazer o processo e aí, né, e aí eu descobri. Então a primeira etapa seria comunicar à loja que eu não estava contente com o produto, eu já tinha feito. A segunda etapa, o segundo passo, era entrar em contato com o serviço cliente para informar, então eu fiz isso. E se eu não tivesse resposta, a terceira etapa seria enviar uma carta registrada para a loja. Se assim eu não tivesse resposta, eu teria que entrar em contato com uma empresa, um órgão aqui francês, que faz a mediação entre cliente e loja, né? Enfim, eu sei que eu consegui contato depois que eu enviei e-mail para o serviço cliente e a gerente da loja me ligou, foi super educada, me recebeu na loja. Mas assim, eu bati o pé e eu prometi pra mim mesma, eu não vou deixar essa história passar. Eu senti um pouco de preconceito dela, da vendedora. Eu tava sozinha no dia, porque às vezes quando eu estou com o Jeremy, eu sinto que eu sou mais respeitada. E eu fui sozinha, eu falo francês, eu não sou o tipo de pessoa que mora aqui há anos e que não aprende francês. Existem pessoas assim, por vários motivos, não conseguem aprender francês, mas não é o meu caso. Eu trabalho aqui, eu tenho uma vida na França, eu estou integrada no país, então prometi pra mim mesma que eu não deixaria essa história passar. E aí eu corri atrás e a gerente me recebeu o Jeremy também, trocou os óculos. No começo ela só me ofereceu óculos mais barato. Eu falei, eu não aceito um óculos mais barato. Eu paguei tal valor, eu quero um óculos no mesmo valor ou um pouco mais caro. Eu pago a diferença, não estou exigindo que vocês me deem um óculos mais caro. Eu pago a diferença, mas eu não aceito um óculos mais barato. Então foi isso, escolhi os óculos, ela foi muito simpática com a gente. Eu fui buscar alguns dias depois
eu tenho um e-mail dela, da gerente, então ela falou se eu precisasse comprar óculos ou se o Jeremy precisasse, a gente poderia enviar e-mail pra ela, ela iria passar a gente pra uma pessoa de confiança que iria nos atender, enfim, sabe? Depois de tudo, eu fui atendida como eu deveria, como uma cliente. Bom, gente, então foi isso. Eu gravei esse vídeo sem roteiro, falei o que veio na cabeça e não pensei muito antes de gravar. Talvez eu faça mais vídeos do tipo, se vocês quiserem. Bom, é isso, espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!